Olá, sejam todos bem-vindos em nossa matéria de homilética. Será um prazer caminhar com vocês no percurso desta matéria, das que considero as mais importantes da teologia cristã em sua relação pública, em seu esboço de manifestação pública da palavra. Vamos seguir a caminhada desta matéria. Quais são as noções gerais sobre homilética? O que é homilética? Homilética é a arte de pregar ou falar em público. Qual o propósito da homilética? É aperfeiçoar o dom natural e sobrenatural do indivíduo. E a terceira posição desta noção geral é a necessidade ou valor da homilética, que é percebido na necessidade de pregar o sermão e como este trabalho segue o transmitir do conteúdo de uma mensagem, de uma verdade, em nosso caso, no sentido da transmissão da palavra de Deus. A homilética é uma arte porque ela está ligada à questão da vocação da pessoa. Como já dissemos no segundo ponto, que a homilia, a arte da homilética pode ser aperfeiçoada, sim, sem dúvida alguma. Portanto, ela pode e deve ser aperfeiçoada para pessoas que já possuem um dom. E, naturalmente, quando se fala do sobrenatural, em se tratando do contexto bíblico, da revelação da palavra de Deus, nós chamamos da unção, da inspiração do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que se utiliza sobrenaturalmente, no certo sentido da palavra, do interlocutor, do pregador, para transmitir a sua revelação, que não é apenas uma verdade, mas a verdade aplicada e necessária àquele momento, àquele contexto histórico de uma comunidade, de uma congregação e de uma plateia. Então, a homilética é uma arte porque nem todas as pessoas nascem ou possuem naturalmente esta vocação. Existem muitas pessoas que são mais introspectas e são necessárias em tantas outras áreas do reino de Deus. Conquanto o pregador, ele também não pode se contentar com a sua facilidade natural de comunicar uma ideia. Existe uma forma de aperfeiçoar esta comunicação. Então, a homilética é uma arte, a arte de pregar, de falar em público. Também o propósito da matéria é aperfeiçoar as pessoas que já possuem esse dom de transmitir uma ideia, publicamente, aqui nos dissemos, e a necessidade e o valor da homilética é percebido na necessidade de preparar um sermão e aplicá-lo e desenvolvê-lo na medida em que ele possui uma dinâmica que precisa ser respeitada, uma lógica de dinâmica de princípio, meio e fim que precisa ser respeitada. Quais são as noções gerais da homilética? No sentido crítico da homilética, existem muitos pregadores e ouvintes leigos que criticam a homilética dizendo que ela seria um empecilho para a obra do Espírito Santo. Isso naturalmente não se justifica. Alguma pessoa poderia dizer: não, eu não vou me preparar e nem preparar uma palavra para
ministrar no próximo domingo, porque na hora o Espírito Santo vai ter liberdade de me usar. Queridos, esta palavra ela é um tanto quanto confusa e ambígua. Por quê? O mesmo Espírito Santo que estará no domingo, ele está hoje aqui. Suponhamos que este é o momento que nós fomos tocados para preparar uma palavra para domingo. Será que no domingo eu estarei mais espiritual do que neste momento? Será que no domingo, por estar diante de uma plateia evangélica, será que o ambiente em si, ele será mais santificado do que o momento em que eu estou vivendo neste momento? Se assim o for, eu não estou preparado como pregador em minha santidade e moralidade. Então, o fato de uma pessoa ser nomeada para trazer uma mensagem no próximo domingo, esta pessoa que foi nomeada e escolhida, ela já precisa possuir uma relação íntima com Deus. Ela já precisa possuir uma experiência cotidiana com o Espírito Santo de Deus. E uma outra coisa muito importante, o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, ele sabe muito bem quem vai estar lá no domingo à noite, suponhamos, se vai estar chovendo ou não, se vai estar frio ou não. O Espírito Santo, ele conhece todas as coisas daquele ambiente no qual eu estarei transmitindo a palavra. Naturalmente, que na hora da transmissão da palavra preparada, muita coisa ocorre no calor do relacionamento pessoal com a plateia, com o público, com as pessoas. Isso também naturalmente depende do seu bem-estar físico, emocional, né? Então, com certeza, o ambiente da ministração da palavra, ele também influencia muito com a palavra pregada, manifesta. Conquanto dizer que eu prefiro não preparar para que o Espírito Santo tenha mais liberdade é um grande equívoco. Seria até limitar, dizendo assim, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, naturalmente, quando uma pessoa recebe a incumbência de preparar uma mensagem, um estudo bíblico ou uma devocional para o próximo domingo, né, diante de uma plateia, essa pessoa, ela vai orar ao Senhor, ela vai consagrar e ter um tempo hábil para entender de Deus qual é o tema, qual é a ideia, qual é a palavra que ela vai trazer e esboçar o que nós chamamos de sermão. Isso com certeza vai facilitar a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, porque o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas. Se nós não conhecemos, se nós não estudamos, se nós não lemos, se nós não recebemos uma revelação, como nos lembraremos do que não recebemos? Então, é uma ideia equivocada que alguns críticos poderiam dizer que a preparação homilética seria um empecilho à obra do Espírito Santo, né? E até mesmo um refúgio para o pregador carnal, como vemos em nossa matéria. Então isso não faz sentido, pois para preparar um sermão, o pregador precisa estar em íntima comunhão com o Espírito. O que é pregação? A pregação é a transmissão de uma ideia, é transmitir uma verdade. E quando nós transmitimos uma verdade, naturalmente como pregadores, uma verdade de Deus, uma verdade divina, nós a fazemos com o objetivo de mudar as pessoas, de melhorar as pessoas, de conduzir as pessoas de um lugar
para o outro. Esta ideia de conduzir alguém de um lugar para o outro, ao meu modo de ver, é a ideia mais clara que desde 30 anos atrás, ou mais um pouquinho, quando eu fiz o seminário, ela ficou grudada em minha mente e em meu coração. Sou pregador há mais de 27 anos, mas estudei homilética por 2 anos durante o período do seminário que fiz, no período ali de 93, 94. E a ideia de entender a necessidade de um movimento que eu faço juntamente com a congregação é a ideia mais clara. É a ideia mais clara que nós temos de um sermão. É como se você chega para a comunidade e dizer: queridos irmãos, irmãs, nós estamos neste ponto e podemos melhorar ao chegar naquele ponto. Como fazer para reconhecer o ponto em que estamos? O que isso nos é prejudicial? Quais as vantagens, as bênçãos que obteremos por sair deste ponto para chegar naquele ponto? Então, esta é basicamente a introdução da verdade que você quer transmitir. Mostrar às pessoas que há uma verdade a ser transmitida, há um movimento que precisa ser feito, há uma verdade a ser apreendida. E sempre que nós ensinamos uma verdade, naturalmente nós desarticulamos o seu oposto, aquilo que ocupava o seu lugar. Para ensinar uma verdade, nós desarticulamos uma mentira, ou, ainda que não seja uma mentira, mas aquilo que ocupava o espaço da verdade eficaz. Seja uma verdade prática nos hábitos da congregação, seja uma verdade intelectual na maneira de pensar da congregação. Agora, esta ideia, queridos, do movimento, ela é muito importante quando você vai ministrar a palavra para alguém. Nós estamos em um ponto, precisamos chegar ao outro ponto e para caminharmos até lá, nós precisamos fazer o quê? O que precisamos aprender? O que precisamos realizar? Que movimento precisamos fazer? Que decisão precisamos tomar? Quais são os passos? E aí vem toda a construção da pregação. Qual o propósito da pregação? Na verdade, como já subentendido, é expor a verdade, a fim de persuadir os ouvintes. Persuadir é convencer os ouvintes que eles precisam de mudança, que nós precisamos de mudança, para que ele seja salvo, para que ele seja edificado pelo Senhor, para que ele seja construído, para que ele seja transformado. Ok? Quais são as noções gerais de homilética? Primeiro, o conteúdo da pregação. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Não se trata de uma verdade científica. O que nós, pregadores do Evangelho, dentro do contexto da ideia teológica, ministramos, são verdades essenciais, comportamentais, soteriológicas, que têm a ver com a estrutura da vida essencial das famílias. Então, todo tema em que nós levamos para a pregação, no nosso entendimento e na realidade dos fatos teológicos, são temas urgentes. Então, se o ministrador não entender e não tomar o tema pregado como um tema urgente, extremamente necessário, ele não vai conseguir transmitir o conteúdo e levar as pessoas a algum tipo de mudança. Então, o conteúdo da nossa pregação é o conteúdo da palavra de Deus. A palavra
de Deus. Quando falamos a palavra de Deus, nós falamos de revelações bíblicas sobre o próprio Deus, sobre a maneira de Deus agir, sobre os planos de Deus na sua relação com a criação. Falar a palavra de Deus também é revelar o contexto da criação, revelar a postura e a essência do homem não cristão e a essência do homem cristão regenerado. Ou seja, revelar Deus e tudo acerca de Deus, é revelar a criação, tudo acerca da criação, dentro do plano soteriológico de Deus, o plano de salvação. Então, a palavra de Deus engloba todos esses aspectos, né? Ela não precisa de defesa. Naturalmente, que a boa elaboração de um sermão subentende que a construção argumentativa de um sermão é baseada na própria palavra. É a própria Bíblia Sagrada, é a própria palavra de Deus que defende, que protege, que argumenta a sua própria verdade essencial. Houve um pregador que disse certa vez: a Bíblia Sagrada não precisa da minha ajuda para ser o que é e para convencer as pessoas acerca da verdade. Ela se basta, ela é suficiente. Nós somos canais, interlocutores, porque a Bíblia não precisa de defesa. Ela é irrefutável. Ninguém jamais conseguiu refutar, contradizer de maneira, digamos assim, ou científica ou verdadeira a Bíblia Sagrada. Todas as vezes que alguém falou algo da Bíblia Sagrada, falou em suposições, porque ela é irrefutável. Então, a autoridade do pregador não está em sua própria pessoa, não está nas suas experiências, no seu testemunho pessoal de transformação. Isso ajuda. As ilustrações auxiliam a compreensão. Nós vamos chegar em um momento que vamos falar da importância das ilustrações, da importância de um breve testemunho. Portanto, não são tais coisas que vão garantir o convencimento. A palavra, ela possui um mistério dentro dela, sobre ela, através dela, que torna irrefutável, que torna completamente poderosa para alcançar os seus objetivos. Então, não é a apresentação pessoal, dons, talentos ou algum título que possa obter, beleza física, elegância, tonalidade de voz, temperamento. Todas estas coisas que acabei de ler aqui estão mais voltadas para uma modalidade que tem sido muito famosa ultimamente, o coach. O coach, ele depende dele mesmo, da sua apresentação. O coach depende muitas das vezes da beleza física, da elegância, da tonalidade de voz, do temperamento, da apresentação pessoal, do tipo de abordagem normalmente voltada para a autoajuda. Isso é a questão do coach. Mas nós não estamos falando desta modalidade. Estamos falando do pregador. Estamos falando aqui de alguém usado por Deus para transmitir a verdade bíblica para a glória do Senhor. Bom, seguindo, qual é o poder da palavra de Deus? Obtendo a sua apostila, eu gostaria que você tivesse um tempo para abrir estes textos. Qual é o poder da palavra? Se você ler Romanos capítulo 1, versos 15 e ao 17, você vai encontrar o poder
que a palavra possui em si para eficazmente executar a salvação. E também, em Romanos 1, nós vamos encontrar as pessoas que negaram a glória de Deus, a revelação de Deus, e criaram suas próprias revelações. 1 Coríntios, capítulo 1, Marcos 16. A palavra é poderosa para a maior transformação na vida do ser humano, que é a salvação. Em segundo lugar, ela é poderosa para, depois de salvos, sermos corrigidos. Jeremias 23, texto de Ezequiel, texto de Isaías. É poderosa para a criação. O texto de Hebreus, por exemplo, capítulo 11, verso 3, fala claramente da ação de Deus na criação do mundo, a criação de todas as coisas. O que existe veio do nada. Também, e tudo pela palavra tudo foi criado. E a palavra, ela tem poder para trazer a revelação dos mistérios da vida ou das nossas dificuldades pessoais. Ainda falando das noções gerais de homilética, como interpretar a palavra de Deus? Isso aqui é muito importante e é uma das mais comuns indagações das pessoas. Como entender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para, consequentemente, representá-la, pregá-la, porque haveremos de entender o fato de que, quando você terminar de ministrar uma palavra, é possível que alguém lhe encontre nos corredores e lhe faça uma ou duas perguntas a respeito daquilo que você ministrou. Isso é muito comum. Comigo acontece quase sempre. Depois de uma ministração, de você ser abordado por aquelas pessoas que prestaram mais atenção na tua mensagem e elas tentam explorar um pouco mais, indagar alguma coisa a mais. Então, naturalmente, a primeira questão que tem que ser analisada na questão do pregador, claro, naturalmente, depois dele ser regenerado, viver em comunhão com Deus, no Espírito, e ter a vocação da pregação, é o fato de entender a Bíblia Sagrada, de compreender a Bíblia Sagrada. Assim como um advogado precisa entender as leis, o Código Civil, para que ele possa representar, alguém com todo o parâmetro legal. Como interpretar a palavra de Deus? A primeira e fundamental regra de interpretação bíblica seja a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu acabei de dizer para vocês há pouco que a maior argumentação em favor da Bíblia é fornecida por ela mesma. A autoridade do pregador está em embasar o seu tema na comprovação, na argumentação de verdades bíblicas, de verdades espalhadas por toda a trajetória histórica de revelação de Deus. Então, o que nós precisamos fazer nesse sentido? Tomar as palavras em sentido usual e comum. O mais usual e comum possível, em primeiro lugar. Segundo, tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Tomar as palavras no sentido indicado no contexto. O conjunto da frase, a sentença inteira, e também o contexto, o que está em torno daquele fato, daquela descrição. Se é um texto escrito em Efésios capítulo 4, a quem o apóstolo Paulo escreveu essa carta, em que circunstâncias?
Então, tudo isso enriquece o conhecimento do ouvinte e enriquece a colocação da revelação. Tomar em consideração o objetivo ou o desígnio do livro, como já disse, ou da passagem em que ocorrem tais palavras ou expressões obscuras. Seguindo a pregação em si. A pregação é uma tarefa que parece mostrar que nunca somos melhores do que estamos. Estamos sempre procurando aprimorar a nossa vida. Por quê? Você vai perceber que a vida da comunidade eclesiástica, ela se baseia na repetição da ministração da palavra. Repetição não do mesmo tema, mas da leitura da palavra, da comunicação da verdade. Então, a pregação, ela vai sempre mostrar que essa construção da vida cristã, ela está sempre operando, como o apóstolo Paulo disse, desenvolvei no imperativo a vossa salvação, ou seja, você foi salvo e este desenvolvimento, ele será uma constância durante toda a sua caminhada cristã. Então a pregação é uma tarefa, né, que mostra que esta necessidade, ela nunca se finda, ela sempre se renova. E isso traz, né, humildade para a igreja, traz humildade para o pregador. A pregação, ela obviamente se origina na palavra de Deus, é uma adoração, ela é eclesiástica, é uma declaração pública das verdades, uma declaração pública de fé. Então, resumindo, o que é pregação? É um evento de adoração a Deus, porque Ele está no centro, a sua verdade está sendo comunicada. A pregação tem que ser baseada na Escritura, porque a Escritura é a autoridade. Ninguém jamais conseguiu contestá-la e jamais conseguirá. Então, quanto mais puro formos na interpretação, mais verdadeira e com mais autoridade, nós conseguiremos ministrar. A pregação, ela é autoritária no sentido de possuir a legitimidade, de possuir a autoridade. E a pregação é uma declaração pública de uma verdade. Método de pregar. Pregar é uma atividade orientada às pessoas, dirigida às pessoas. Pregamos em igrejas, lugares públicos, pregamos para pessoas, para uma plateia, para um grupo de indivíduos. Por isso devemos pregar de maneira que as pessoas sejam beneficiadas, se sintam seguras, se sintam protegidas, se sintam incluídas, se sintam contempladas. Um pregador não pode desprezar o seu público, ou não pode confrontá-lo a ponto de ofendê-lo, porque ele perderá a sua credibilidade argumentativa, ele vai bloquear a emoção, vai bloquear a mente. Naturalmente que a pregação, ela não é apenas emocional. A pregação, ela passa pelo intelecto, pela emoção e pela volição. A pessoa primeiro entende ser uma verdade, depois ela aceita que esta verdade é aplicável a ela e por fim ela vai entender que essa verdade é aplicável a ela e ela precisa tomar uma decisão. Portanto, o pregador, ele pode, sem querer, de forma ofensiva, né, bloquear a sua relação com a plateia e, sendo assim, bloquear o desenvolvimento da percepção, do entendimento da plateia. Então, a atividade da pregação, ela requer que o pregador entenda que a plateia precisa estar beneficiada, não mimada, não é essa a ideia da minha fala,
Como já disse, nosso objetivo não é, digamos assim, ideais de bajulação, mas ideais da manifestação de uma verdade confrontativa, exortativa, mas também que possui o bojo da consolação do Espírito Santo de Deus. O pregador, Romanos capítulo 10, versículos 14 a 15, o instrumento da pregação. O pregador, ele é chamado como um vaso de honra, como um instrumento através do qual a graça de Deus vai se manifestar, o amor de Deus vai se manifestar e também a paternidade, né, que vem com justiça e amor de Deus vai se manifestar. O pregador é o instrumento. O auditório são os ouvintes, uma ou várias pessoas dispostas em determinado lugar, né? Ou numa cerimônia, como diz aqui, até mesmo um casamento, numa apresentação de bebê, num velório, ou ambientes semelhantes, num estudo bíblico, né, dentro de um lar. São vários ambientes em que a pregação ela se vê necessária. Ainda falando sobre a pregação, como convencer os ouvintes? A pregação tem que ser genuína. Ninguém consegue persuadir e enganar as pessoas por todo o tempo. Alguém pode enganar alguém por algum tempo, mas ninguém engana todos por todo o tempo. Então a pregação ela precisa ser genuína e honesta, especialmente para aqueles que legitimamente querem entender que a vocação de pregação não é um acontecimento esporádico de um fim de semana, mas uma constância na sua vida. Então, genuinidade, honestidade, o pregador deve estar cheio da presença de Deus e dirigir-se aos ouvintes e convidá-los para receberem as bênçãos divinas que desejarem, né, que precisam para caminhar com o Mestre, com o Senhor Jesus Cristo. A pregação, de acordo com o apóstolo Paulo, ele era muito enfático na importância de entender que a pregação se baseia essencialmente no Cristo crucificado, ressurreto. A encarnação, a manifestação do amor e das verdades de Cristo, a sua crucificação e a sua ressurreição são bases do Evangelho. A pregação que não contém este entendimento, ainda que seja com temas variados, né, mas que em seu conteúdo não revela o Cristo morto, ressuscitado, não seria uma pregação. Seria qualquer outra coisa, mas a pregação é basicamente centrada no Evangelho do Cristo morto, ressurreto, glorificado. A crença e a conduta devem ser amalgamadas na vida diária. Palavrinha especial essa, né? E que significa muito simplesmente, por mais que você tente decorar ela para falar, às vezes trunca um pouquinho. É a experiência do dia a dia. É muito mais fácil você pregar aquilo que você tem experimentado. E normalmente os temas das pregações, eles nos vêm no dia a dia. Deus ele vai revelar a temática para quem já é pastor, ou para quem recebe um convite para fazer uma ministração e que tenha liberdade, que não receba um tema específico. De onde vêm os temas? De onde vem a inspiração, por assim dizer? Vem no nosso cotidiano, vem baseado na nossa relação ética, moral com Deus, com os nossos irmãos, vem baseado naquilo que nós cremos como conduta cristã.
Então ela vem baseada na nossa vida diária, ela vem respaldada na nossa vida diária. E se a pregação ela vem respaldada por aquilo que vivemos, por aquilo que acreditamos ser a verdade a ser vivida, meu Pai, será muito mais fácil de transmitirmos esta ideia. Você terá uma garra de convencimento muito mais eficaz do que simplesmente falar sobre um assunto do qual nós não temos muita experiência, nós não temos vivência. Então, portanto, para convencer o ouvinte, a mensagem precisa ser bíblica, produzindo frutos, combatendo o pecado, sem ofender o auditório, porque, naturalmente, se fizermos isso, como já disse há pouco, nós vamos obstruir o raciocínio das pessoas, nós vamos criar uma animosidade emocional. O alvo da pregação é salvar e edificar os ouvintes. A grande maioria dos ambientes de pregação, existem pessoas que ainda não nasceram de novo, não mergulharam profundamente numa vida de temor a Deus. Então, por isso que a pregação sempre tem que contemplar a mensagem do convite para a conversão, de um recomeço ou do começo de uma nova vida de uma pessoa com Jesus. E, naturalmente, especialmente a edificação dos ouvintes, aqueles que já possuem uma fé, mas que precisam desenvolvê-la. Por isso a mensagem ela precisa ser evangelística e doutrinária. Ok, seguindo. Quando pregamos, normalmente nós estamos numa sensação de serviço. A pregação não é subir num pódio para receber uma glória. É possível que alguém possa cultivar esse entendimento na sua mente, mas é o oposto disso. É o oposto disso. Precisa ser claramente entendida que a produção de uma pregação ela exige sacrifício, derramamento de sangue, suor, lágrima. Ela é um serviço, ela é um gemido que você constrói, né, com oração, com a preparação da leitura da palavra, com a meditação, com a organização das ideias na sua mente, no papel. Então todo esse sacrifício ele vai resultar em um momento especial em que você vai servir a uma comunidade ou servir a um grupo. Então quando nós pensamos em nós e nas pessoas que nós vamos servir, nós devemos nos lembrar que temos somente uma obrigação: apresentar-lhes a mensagem de Jesus Cristo. Não é a nossa mensagem, não é o nosso ideal, mas é a mensagem que já foi construída, já tem princípio, meio e fim, já foi definida. Não há nada a ser tirado e nada a ser acrescentado. Neste caso, é preciso, né, adaptar a mensagem. Né? Refiro-me ao tipo de mensagem, segundo o autor, a ser usada dos exemplos, ilustrações, recursos didáticos, né? Adaptações que tornam possível aos ouvintes compreenderem o que nós estamos dizendo, mas todavia sem alterar o real conteúdo. Já falei um pouco sobre isso há pouco, repetindo, a mensagem, a verdade bíblica, ela pode se utilizar de ilustrações, de metáforas. Você vai perceber que o próprio Cristo se utilizou de ilustrações e metáforas nas suas mensagens. O sal da terra, a luz do mundo, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. Ou seja, são metáforas, são comparações que trazem a construção de uma imagem na mente do ouvinte.
Então, a pregação, ela já possui, a Bíblia ela já possui, dentro das suas verdades expostas argumentativas, essas ilustrações, essas ideias numa linguagem comparativa. É possível que o pregador acrescente algum outro fato. Olha, uma certa vez eu estava dentro de um ônibus e me aconteceu um fato assim, assim, assado, e você pode entender que o ouvinte ele vai estar imaginando exatamente a descrição que você está fazendo. Então, é possível, como já disse, repito, a colocação de algum testemunho, de alguma pequena história, conquanto são pinceladas, né? São pinceladas nesta grande tela. Um sermão ele não pode ser composto 80% de testemunho e de ilustrações. O bojo principal do sermão são as verdades bíblicas, são os princípios bíblicos, são os pontos gradativos, os passos que você está saindo com a comunidade de um ponto para o outro. Então, em cada um desses passos é possível que se gaste um pequeno tempo numa ilustração, num testemunho, mas a atenção das pessoas não pode estar voltada para aquela ilustração. Seria muito triste você pregar sobre a vinda de Cristo, pregar sobre a volta do Senhor, e aí dentro desta pregação você usar a ilustração de um cavalo, né? E uma semana depois a pessoa dizer, olha pastor, parabéns por aquela pregação do cavalo. Eu ficaria triste, porque o que ele gravou foi o que eu falei da ilustração sobre o cavalo, e não sobre o tema principal, que é a vinda de Cristo. Então, a ilustração, ela tem que ser periférica. A comparação, o pequeno testemunho, a ação principal temática é aquela revelação, suponhamos aqui, a vinda de Cristo. Do contrário, eu não marquei aquele coração. Aquele coração não foi realmente marcado por aquela palavra, e sim por alguma outra coisa que eu tenha dito que lhe chamou a atenção. Então a atenção ela está voltada para o texto, que pode ser ligeiramente adaptado com alguma forma de linguagem que facilite a compreensão das pessoas para aquele tema. Com relação ao pregador, e agora vamos falar de você e de mim. Os que pregam devem conhecer a Deus, já falei sobre isso, mas vamos agora de uma maneira mais clara, né? E amá-lo de forma absoluta. Que palavra radical e bonita é esta. Amar a Deus de forma absoluta. Isso provê a realidade em suas vidas, a qual deve estar presente se sua proclamação pretende ser sincera. Um pregador deve pregar a conversão, a mudança de vida dos que ouvem. Ele não pode fazê-lo a menos que ele mesmo seja convertido. Então, cada mensagem é, na realidade, o testemunho de que eu fui transformado por Deus. Eu vi a glória de Deus e eu quero que vocês vejam também. É sempre a transmissão de uma verdade experimentada. Ainda sobre o pregador, e vamos longe. Ser pregador não é mais uma opção profissional, não é a semelhança do coach, com todo respeito aos profissionais desta área. Por quê? Para ser um pregador se exige algo extremamente profundo.
o fato da pessoa ser regenerada, nascido de novo. Toda tarefa pode ser considerada um chamado, uma vocação. Há, entretanto, um fator adicional na ideia do chamado quando ele diz respeito ao ministério em geral e à pregação em particular. O chamado para pregar é, na verdade, uma ordem. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, nós temos uma ordem de pregar a palavra. Então, eu penso que esta matéria de homilética não é só para aqueles pregadores itinerantes, ou para o pastor, né, ou para a líder que quer melhorar a sua performance pública. Todo cristão precisaria entender a importância da homilética, a importância de se entender o fato de que quando você prega para uma pessoa, no ônibus, na praça, no banco da escola, no intervalo de um professor, você está pregando a palavra. Existe uma metodologia, né? Naquela conversa do intervalo da faculdade, existe ali uma pregação, existe um tema, existe um princípio, um meio e um fim. E esta pregação, ela visa satisfazer uma revelação de Deus e contemplar uma necessidade do indivíduo que está sendo ouvinte. Então, a pregação, ela tem esse contexto geral para todo regenerado. Ela é uma obrigação, uma ordem geral, como ela se torna também um chamado ministerial específico para aqueles que desenvolvem uma atividade de grupo, seja o pequeno grupo do lar, seja aquela pessoa que se sente vocacionada para dar estudos bíblicos, desenvolver seminários, homem ao máximo, mulher única, como na Universidade da Família, os vários cursos, né? De que forma eu posso melhorar a minha dinâmica para transmitir a ideia. Então, homilética, livros excelentes de homilética pode ser adquirido por você para melhorar a sua postura, a oratória, para melhorar a sua argumentação, a sua pesquisa. A pesquisa é muito importante na construção de um sermão, de um estudo bíblico. Ou seja, o chamado para pregar é para todos. Claro que, como já disse, há pessoas que possuem uma vocação especial. Quais são os requisitos, meus irmãos e irmãs, essenciais para o pregador? Vamos lá. Há dons espirituais que requerem, mas também há dons naturais. O dom da palavra não é necessariamente a eloquência, mas a capacidade de modo que outras pessoas ouçam e compreendam. O dom da palavra é o dom da pessoa ter a capacidade de transmitir uma ideia e ser compreendida na essência, na plenitude da ideia transmitida. Os dons intelectuais necessários para o ensino das doutrinas da igreja, por exemplo, né? Nós encontramos em Romanos, capítulo 12, o dom da exortação. São dons específicos que o Espírito Santo confere às pessoas. E esses dons precisam ser desenvolvidos. Porém, sobretudo, o pregador deve reconhecer a necessidade desesperada daqueles que ouvem o Evangelho e ter a confiança de que a pregação é um instrumento de Deus para salvar as pessoas e construir, fortalecer, a sua igreja. Além disso, o pregador, ele precisa ser, e aí vamos caminhar juntos, piedoso, e esta piedade está entendida como compaixão. Você vai perceber que todas as vezes, ou quase todas as vezes, né,
que Jesus ia realizar um milagre, sempre aparecia ali no contexto revelador da palavra que Cristo se compadeceu. A compaixão, ela nos aproxima da necessidade das pessoas, nos faz ver neles nós mesmos quando nós estávamos um tanto quanto desnorteados em algum tempo atrás. Então, para nós que já tivemos as nossas necessidades e fomos alcançados, nós também somos tomados por esta piedade, por esta compaixão, para pregar a palavra para outras pessoas. Outra coisa é consciente dos dons. É muito mais saudável quando nós permanecemos em nossa área de segurança. Imagina uma pessoa está num prédio, ele é gesseiro, está construindo um forro, e de repente a pessoa diz, olha, mas aí antes de colocar esse gesso, eu preciso que o senhor faça uma ligação elétrica. Então, ele vai dizer, olha senhora, mas eu não sou perito nesta área. Eu posso estar me utilizando aqui de um fio que pode gerar futuramente uma sobrecarga, uma descompensação elétrica. Parece simples, mas pode ser complicado, não é a minha área. Então vamos chamar um profissional, vamos chamar uma outra pessoa que entende. Então, assim também a igreja, graças a Deus, ela é plena com todos os dons. E por isso nós nos formamos em equipes, nós nos organizamos em equipes. Então, eu preciso ter consciência dos meus dons e trabalhar dentro das linhas de segurança desses dons. E até atender ao apóstolo Paulo, que diz, olha, procurai com excelência os dons espirituais, e aí sim eu posso aprimorar. Quem sabe esse gesseiro pode fazer um curso de eletricidade. E numa próxima ocasião, ao receber esta indagação, esse pedido, ele possa também mexer com a fiação elétrica com segurança. Consciência dos dons naturais e até mesmo os dons espirituais. Alguém que gosta de ler e escrever, assim é o pregador. A pregação, ela se constrói muito em cima daquilo que você leu e estudou ao longo da sua vida. Aquilo que você vai recebendo. De graça recebestes, de graça dai. O pregador, ele é sensível à necessidade das pessoas. O pregador, ele é cheio do Espírito Santo e convicto de que fala como um profeta de Deus. Esta convicção aqui é muito importante. Ele é autêntico e sempre procura, na sua autenticidade, imitar alguém. É horrível imitar, você vai ter sempre que sacrificar a você mesmo para imitar alguém. Pode dar certo por algum tempo, mas com certeza não vai dar certo por todo o tempo. Quais são alguns perigos que ameaçam os pregadores? O apóstolo Paulo diz, esmurro a mim mesmo para que, tendo salvado a muitos, a outros, não seja eu mesmo desqualificado. Que palavra maravilhosa, que palavra sensata do apóstolo Paulo. Neste texto, ele prevê o perigo de se tornar uma moeda falsa na circulação sagrada, um falso intermediário das sublimes realidades, um guia indigno para as insondáveis riquezas de Cristo. Sabemos que se o diabo conseguir derrubar um líder, ele terá desestabilizado todo o rebanho. Então a primeira questão aqui é que o pregador tem uma vida ética, moral, uma vida de pureza e uma vida de sensatez no entendimento do Evangelho. O pregador precisa tomar cuidado com o orgulho, porque se ele vai bem, naturalmente, ele tem dentro dele um inimigo já gritando e depondo contra ele, que é o próprio orgulho. Ele tem que subir ao altar com humildade
e descer oferecendo toda a glória a Deus. Ele precisa ter muito cuidado com o sucesso. Às vezes, o sucesso pode fazer mais mal do que o fracasso, né? O sucesso e o orgulho podem trocar moedas. O amor ao dinheiro ou o exercício da profissão por uma mera, por um retorno lucrativo. O pregador, ele corre o risco de ser relaxado, em determinado tempo, ou a partir de determinado tempo, parar de esmerar-se para preparar-se para ministrar a palavra. O desprezo ao ministério, misericórdia que isso ocorra, e o plágio, simplesmente copiar, imitar, que principalmente pela riqueza da multiplicação, né, das ofertas na internet, isso pode ocorrer em muitos lugares. O pregador, como evitar esses perigos? Com o coração, orar sem cessar, né? Fugindo em beleza e poder, desde que habitemos no jardim do Rei, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Contudo, a atitude principal do pregador deve ser a humildade, que brota da vida espiritual disciplinada. Então, tomar bastante cuidado, e o cuidado principal, né, com a própria imagem pública, seja na sua relação com o pequeno grupo, com a liderança jovem, com as mulheres, os homens, é evitar o progresso de algum tipo de bajulação, não deixar isso entrar na mente, porque, na verdade, se alguma virtude brota de nós, é a graça, é a misericórdia de Deus, porque nós somos muito fracos espiritualmente, emocionalmente somos muito vulneráveis, e fisicamente o nosso corpo adoece com facilidade, temos que lidar com os espinhos na carne. Então, toda a glória realmente pertence a Deus. Cabe a nós as fraquezas e cabe ao Senhor a graça. Então, a humildade, quando tudo vai bem, ela é muito necessária, porque ela nos mantém no caminho da vitória, né? Da perseverança. O pregador, os pregadores devem se preocupar com muitas coisas, e a mais importante delas é o cuidado com os seus corações, com as suas emoções. Falamos sobre isso. A importância de ler e pesquisar, nós já ministramos, né? O pregador é aquele que possui, né, uma variedade enorme de pesquisa, não somente pesquisas teológicas, mas também ele é um bom conhecedor do panorama político, não que ele vai falar de política, mas ele precisa ter noção, o panorama dos setores de saúde social, dos setores de administração pública, dos setores econômicos, das oscilações econômicas. O pregador, ele precisa possuir, por pesquisa, um conhecimento acima da média. A importância de pesquisar fala de obter fontes de pesquisas, não somente livros, mas na internet. Criar sistemas de arquivo, isso você vai acumulando ao longo do tempo. Criar sistemas de arquivo e não somente o arquivo físico, que hoje não se usa tanto, mas o arquivo virtual. E, ao mesmo tempo, de você estar arquivando aquilo que você produz. Porque toda pregação, existem pregações que é possível que você não construa um sermão enorme com todas as letras, né? O esboço, ele pode ser aquela espinha dorsal, princípio, meio e fim, como você pode preencher com todas as coisas que você poderia falar em determinado lugar. Isso vai da escolha pessoal de cada um, conquanto o arquivamento de materiais, né, para a pesquisa, como o arquivamento dos estudos e esboços já ministrados, é fundamental para a construção da história de um pregador. Queridos, que Deus abençoe. Essa foi a primeira aula
que Deus possa enriquecer e ampliar bem mais do que aquilo que nós dissemos aqui. Leia a apostila e em breve estaremos de volta em nossa segunda aula e que Deus te abençoe. Muito obrigado. Não, ele deixou porque ele dá. Não é só apertar.